Dúvidas, críticas, o que vocês não concordam? Tem alguma coisa que não ficou clara? Vamos embora. Vamos começar aqui da frente? Vamos lá. É? Pois não, então, Augusto. Eu tinha feito a pergunta já que você não estava indo. Da mesma forma que existe a organização para aborto, existe a organização para não haver o aborto, e como ela estaria organizada ou desorganizada nesse sentido? São chamados, aqui no Brasil, são chamados grupos pró-vida. Os grupos abortistas se chamam de pró-escolha. Os grupos que são contra o aborto se chamam grupos pró-vida. Mas quando a gente vai numa esfera... Porque o que acontece hoje é que o grupo abortista ele é formado por pessoas que são militantes, então é gente extremamente motivada, é uma questão ideológica, e são pessoas que recebem muita contribuição. É muito dinheiro. E os outros grupos chamados pró-vida é o que você está vendo aqui. Quem é hoje, aqui no Brasil, quem está sendo o grande diferencial do grupo pró-vida é a bancada evangélica e a Igreja Católica. Aí nós espíritas, não dá nem para o gasto. Nós, primeiro que a gente não se organiza, não faz movimento, acha que... Eu vou ser franco na minha crítica, porque eu dou aula aqui há muitos anos e converso com muita gente. Vamos orando. Vamos orando. Enquanto a gente está orando, está lá o Cefêmea com dinheiro da MacArthur e da Ford. Pá. Então fica orando. Enquanto isso, nós vamos ter aí 100 mil crianças abortadas todo ano. Vamos orando. Que Deus as receba. E no plano internacional, quem é que faz a barreira de contenção, principalmente quando tem essas conferências da ONU? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Então, se é uma coisa que abriga católicos, evangélicos e espíritas, é o movimento pró-vida. Pois não? O seu nome, desculpa? Rodrigo, pois não. O planejamento familiar, ele não seria uma técnica meio que contra o aborto, já que você está conseguindo organizar a família, e a família, ao ser organizada, é um filho planejado e não deveria ter o aborto? A conclusão que esse pessoal chegou através dos estudos é que não tem como você planejar, fazer planejamento familiar, e a ideia de planejamento familiar, ela vem da ideia de controle populacional. Uma coisa está imbrincada com a outra. Primeiro pensou-se no controle populacional. Como fazer esse controle populacional? Fazendo uma política junto às famílias de planejamento familiar. Chegou-se à conclusão que você não faz planejamento familiar sem você legalizar o aborto. Faz parte do planejamento familiar a legalização do aborto. E em países onde o aborto foi aprovado, que já está, por exemplo, na terceira geração, como está na Inglaterra, o aborto é utilizado como método anticoncepcional. Aqui no Brasil, por exemplo, se usa muito a pílula do dia seguinte. Os jovens, é triste falar os jovens, né? Mas chega numa fase da vida que a gente tem que falar. Os jovens usam muito a pílula do dia seguinte como método anticoncepcional. E a pílula do dia seguinte, em tese, não é anticoncepcional, é antigestacional. E, por exemplo, em países como a Rússia, a média de abortos por mulher lá é de 8. 8 abortos por mulher. Quando você média, então, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O estrago que isso faz, porque é um procedimento invasivo na mulher. Você tem uma raspagem de útero. Se você tiver 8 dessas, sem encontrar o trauma psicológico. Mas já é considerado procedimento normal. Então, legalizar não é resposta para diminuir. E vocês vão ver pessoas dizendo isso. Porque normalmente o que acontece? Essas pessoas, e o texto que vocês receberam é um texto da década de 60, quer dizer, década de 70. E as pessoas
pró-escolha, os matadores de criança no útero, eles inflam o número de mulheres que morrem. Aí, mas joga na maior cara de pau, não sei quantos milhões de mulheres morrem. Para forçar a população, os congressistas, a aprovarem a legalização do aborto. Aí no primeiro ano que você legaliza o aborto, normalmente aí sim você vai ver qual é a média das mulheres que abortam. Porque uma vez que é legalizado, não tem porquê da mulher esconder. É legalizado, não está fazendo nada de criminoso. Aí você vai ver que o número é lá embaixo. É lá embaixo. Chega num ponto deles falarem que são milhões de mulheres que morrem, aí quando eles falam assim 30 milhões, você descobre que na idade fértil, naquele período, não tem 2 milhões. Como é que vai ter 30 milhões de mulheres mortas se só tem 2 milhões de mulheres que levam à gravidez? E por aí vai. Então, não tem como você fazer controle populacional se você não atingir a família com planejamento familiar, você não fazer isso se você não legalizar o aborto. E a mulher não é o foco. Ok? Pois não. Quando você vai olhar na Europa, hoje já está um movimento inverso, porque a população lá envelhece, né, e poucas pessoas têm filhos. Como é que você vê isso olhando o planeta como um todo? O planeta como um todo vai bem. Quem não vai bem é o Ocidente. Os muçulmanos estão fazendo a festa nessa brincadeira. Na Bélgica, a previsão que em 2030 tenham mais muçulmanos do que ocidentais, belgas, de cultura ocidental. E aí, assim que tiver mais muçulmano, isso ouvindo da liderança muçulmana da Bélgica, dando entrevista, eles vão fazer a proposta de legalizar a Sharia, que é você seguir as regras do Alcorão numa teocracia, e de forma constitucional. Aí o jornalista que estava entrevistando esse imã muçulmano, né, o líder se chama imã, o cargo que ele ocupa, imã, perguntou para ele, mas e qual é o conselho que você dá para os ocidentais? Ele, simples, tenham filhos, mas eu sei que vocês não vão ter. O que mais? Pois não? Não dá para ter controle populacional sem a liberalização do aborto. Isso é o conceito dessas fundações. O grupo Pró-Vida, qual é a ideia dele? Porque ele precisa fazer um controle populacional. E como se daria o controle populacional dentro desse grupo? Qual é a ideia que você tem dentro desse grupo? Do modo que a gente já faz o nosso controle populacional. Hoje a nossa curva de crescimento, ela está numa decrescente, paradoxo, né? O nosso crescimento está, na verdade, ao contrário, está decrescendo. Estão nascendo menos crianças hoje do que estão morrendo, gente. Então não precisa aborto para isso. Já se faz com naturalidade. Até porque, hoje o que acontece? A mulher trabalha fora. Né? A mulher trabalhando fora, ela tem uma carreira. Tendo uma carreira, ela tem perspectiva de subir nessa carreira. Cada vez mais, isso está adiando o projeto de ser mãe. Então, a mulher, ela começa numa profissão, aí ela ganha um cargo de consultora vira gerente, vira supervisor, diretora, de diretora ela quer fazer o MBA, do MBA ela quer fazer o mestrado, ela quer fazer o doutorado, ela está com 45 anos, chegou à menopausa. Então, na verdade, o melhor controle populacional que está havendo é esse. As mulheres não estão querendo ter filho, que é exatamente a teoria do Kingsley. A teoria dele é exatamente essa. Tira a mulher de casa, põe ela para trabalhar fora e tira a motivação da família. Não está funcionando? O que mais, povo? Quanto mais a gente vai falando, mais triste vai ficando. Pois não. Vai lá, por favor. Então, estamos realizados por causa disso. É o seguinte, o controle populacional do ponto de vista ecológico, apesar da gente ter avanços no campo da agronomia, ele é necessário porque realmente não tem como ter recurso suficiente. Um controle populacional feito na China, por exemplo, se hoje não tivesse sido feito, a gente seria todo
ainda assim com um certo controle. Né? E aí eu volto, eu acho que é realmente necessário ter um controle populacional. E aí quando a gente volta à carreira, já o planejamento de filho, isso é verdade talvez para nós, de classe média, classe alta, mas não é verdade para aquela mulher que está lá no contexto pobre, que é estuprada, que sofre violência. Isso não é verdade para aquela mulher. Né? Então, como que a gente resolve isso? Essa primeira pergunta. A outra comentário que também é assim, um pouco provocativo é o seguinte: tá, não pode usar as partes de feto abortado. Vai ter, claro, não se discute, é absolutamente impensável. Mas se você proíbe o uso de um feto abortado das partes, então qual é a diferença de você fazer um transplante? Quando você tem uma pessoa que é doadora de órgãos, o corpo dela é tratado de forma diferente. Então, se um aborto é legalizado, por que não tratar esse aborto de forma diferente se ele vai promover alguma coisa? Exatamente. E aí a outra coisa, né, que a minha pergunta é, bom, aqui no Brasil existem as 3 situações onde o aborto é legal, né? Mas se a gente faz com que a mulher tenha que reportar numa delegacia, etc., primeiro que a gente sabe que a maioria dos casos de violência sexual não são reportados, ou às vezes são reportados muito tardiamente. Então, se você faz que todo aborto só pode ser dessa forma, ninguém vai fazer nada. A pessoa está sendo vítima duas vezes. Primeira questão. Não dá para ter filho como coelho. Mas não precisa de aborto para isso. Lembre-se que eu comecei falando que, interessante, quem tem menos condições é que mais tem filhos. Apesar que nós temos, principalmente no Brasil, nós engolimos isso, que é a cultura da vitimização. Nós acreditamos que todas as pessoas são vítimas. Não, não são. Se você for ver um documentário sobre pancadão na periferia de São Paulo, que as meninas fazem rodízio de rapazes para ver quem transa mais, essa menina sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela sabe que menino, menina, pancadão, né? Não vai no outro dia surgir um videogame. Vai ser uma criança. Então, o problema não é esse. Gravidez indesejada acontece em todas as classes. Agora, interessante, já que a gente está falando de periferia. Você sabe onde é que está a maioria das pessoas evangélicas? Nas periferias dos grandes centros. Não abortam. Exatamente porque são evangélicos. Porque vai para o inferno. Não reencarna, vai para o inferno. Então não aborta. A gente está falando aqui do Brasil. Então, tem que ter controle populacional. Não tem jeito. A questão da utilização do feto, primeiro, não é doação, é venda. Segundo, quem doa assina a doação. Ninguém pergunta para o feto se ele quer doar. E quem doa depois de morto. Não mata uma pessoa para sair arrancando as coisas dela. Né? Que o feto não tem essa, não. Matam para fazer o estudo, a utilização das partes. A pessoa que doa, ela sofre um acidente, ela desencarna, pega os órgãos que são aproveitados e doam. Você não pega a carteira do cara, olha e dá um tiro nele. E o terceiro ponto que era... Sim, a necessidade. A questão do boletim de ocorrência, mais uma vez, eu acho que é um ponto muito interessante. Mas a aprovação não é visando a proteção do psicológico da mulher. O psicológico da mulher foi a ferramenta que eles utilizaram para tentar passar, já que a legislação não permite, que o Congresso não deixa, criar uma situação em que a pessoa que queira abortar, ela não precise se submeter à legislação do país.
Essa que é a ideia. Porque, pensa, o número de mulheres que têm gravidez indesejada. Quantas dessas que têm gravidez indesejada foram estupradas? Não tem como você definir, certo? Mas quem sofre violência sexual deve ser um número bem menor do que as pessoas que fazem sexo, pelo menos é presumível isso, por livre e espontânea vontade. Quando você põe todo mundo no mesmo grupo, você esvazia a defesa da mulher que foi violentada. Porque você usa o mesmo protocolo. E com isso, perde a seriedade da defesa da violência da mulher. Banaliza. É que nem hoje, por exemplo, aliás, tem um tempinho, uns 3, 4 anos, teve um programa de rádio, esses que adoram fazer pauta no Dia Internacional da Mulher. Aí falando do assédio que a mulher sofre. Aí a jornalista, né, que era da rádio, disse que ela foi andar na Avenida Paulista e ela andou um quarteirão na Avenida Paulista, sofreu mais de 50 assédios. Caramba, que paniquete é essa, né? Porque andar um quarteirão, sei lá, 50 caras, cair em cima da mulher deve ser assim um negócio do outro mundo. Aí ela foi explicar a metodologia dela. Ela andava na rua e botou um estagiário. Toda vez que passava um sujeito e virava o rosto, ela considerava assédio. E com isso, a mulher que sofre assédio perde a legitimidade, porque você põe tudo no mesmo bolo. Você não pode considerar piada de mau gosto crime. Mau gosto não pode ser considerado crime. Deveria até, mas não pode. Porque senão daqui a pouco a pessoa aparece com um carro, com uma casa, a gente prende a pessoa porque pintou com mau gosto. Cantada de mau gosto não pode ser criminalizado. Porque imbecilidade não tem como criminalizar, gente. O cara é uma besta. Ele fez uma... E aí, gostosa? O cara é um idiota. Tá, e daí? Você vai botar o cara na cadeia porque ele é idiota? Coitado, já é idiota. Já nasceu com isso. Agora, criminalizar isso, a mulher que é assediada mesmo, você esvazia o argumento dela. Porque você nivela a mulher que está sofrendo uma cantada barata com uma outra que está sofrendo assédio. Pedro. Uma pergunta. Você não acha que nós, como espíritas, que nós sabemos o valor da reencarnação, a nossa não participação, por exemplo, até tem que elogiar esse rapaz que estava aqui, o Nazareno, né, que é um que assistia a bandeira, não seja um grau de comprometimento à omissão? Olha, eu acredito que é piamente. Quando você cala, consente. Eu vejo, agora vamos trazer a coisa para o nosso quintal. Eu, como dirigente espírita, vejo dirigentes espíritas defendendo que não devem abrir a boca, porque é uma questão de consciência. Pô, cara, como assim? Né? Você fazer sushi de criança é uma coisa normal? Então, eu não consigo entender uma pessoa, independente da religião dela, achar que é normal fazer sushi de embrião, de feto, não me entra na cabeça. Jefferson, eu tinha assistido outra vez e me interessei muito pelo assunto, né? A primeira vez que eu tive que falar sobre isso me incomodou bastante, né? A primeira coisa que me incomodou, eu respondi hoje, assim, como que eles foram tão felizes, porque eu nasci numa geração onde eu realmente me realizo muito mais dentro de uma Lamborghini do que tendo filhos, tá? Eu nasci nessa geração, então eu penso assim, em 50, né, eu nem havia nascido. Então, como eles mudaram a cabeça da minha avó, porque a minha avó era muito feliz, ela teve 14 filhos. Ela teve 14 filhos e não era submissa, não. O meu avô era prefeito e ela tomou conta de 3 fazendas e todos os filhos. É outro mito da mulher submissa, eu vou falar disso amanhã. O homem é que é submisso.
O homem é que é coitado. O homem é que apanha em silêncio. Pois não, continue. Mas foi uma coisa que eu falei, nossa, engraçado, porque não é uma opinião. Eu, como espírita, entendo que eu e você somos mulheres defendendo a voz do feto. Eu não entendo você como palestrante homem hoje, que é muito fácil para você falar do assunto. Absolutamente. Se você é espírita, como eu tenho certeza, você também é mulher que está defendendo a nossa voz. E que hoje eu estou fisicamente mulher, mas amanhã... Você sabe que eu me sinto uma pessoa que está defendendo, por incrível que pareça, essa palestra específica, sobre fundações internacionais e aborto. Eu me sinto muito mais defendendo a mulher do que o feto. Eu me sinto muito mais defendendo a mulher. E é interessante porque, como sempre, ser branco, de olho claro, é ser vítima de preconceito. Porque como um homem vai dar palestra sobre aborto, ainda mais esse fascista de olho azul, heteronormativo, patriarcal, como que esse cara vai falar? Fascistas não passarão, né? E é interessante, porque eu realmente me vejo defendendo a mulher, porque eu acho que a mulher é uma... Gente, por conta desse estudo, eu vi muito vídeo real de procedimento abortivo. A cirurgia mesmo, um procedimento invasivo. É uma coisa medieval, cara. Eu achava que tratamento de canal era uma coisa medieval. Até ver o procedimento de aborto. É um negócio assim que realmente a mulher se submeter a isso, porque o marido, porque a família, a situação financeira está obrigando, é surreal o que uma pessoa passa. É surreal. Pode acontecer qualquer coisa naquela mesa de cirurgia, qualquer coisa. Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito ver que a mulher acha que tem o direito de escolha, que quem está escolhendo é esse pessoal. Isso me incomoda muito. Por isso que, assim, eu tenho meu posicionamento, mas o que eu quero trazer é o esclarecimento. O que cada um vai fazer com o esclarecimento é consigo. Mas o que eu sei é que, puxa, realmente está sendo manipulado. E manipulado para diminuir a população do Brasil, porque é país de terceiro mundo. Pô, sabe, é de doer na alma. Pois não. Jefferson, eu prestei muita atenção no discurso que você utilizou e na análise do discurso de todas as instituições que você apresentou. E talvez, exatamente por eu trabalhar na área, a gente sempre passa de forma muito superficial, nesses discursos que são mostrados em propagandas, mostrados em campanhas como um todo. Talvez um viés que nós podíamos trazer também é o discurso da mulher que muitas vezes praticou o aborto de modo ilegal numa clínica ou em casa, e como ela é tratada também, já que você está falando que se sente muito mais defensor da mulher do que do feto nesse momento, e como ela é tratada também nos hospitais. Às vezes ela nem precisa ter passado por uma situação de aborto, ela pode estar grávida, estar passando por uma situação X na gravidez dela, que a primeira coisa que o atendente ou o médico olha e pergunta assim: você fez aborto? Te trata com um desdém muito grande. Então, tanto o discurso que mostra o aborto como um ar lindo, também mostra essa mulher que faz ou deixa de fazer o aborto em uma situação caótica sob o ponto de vista físico e psicológico. E isso é importante da gente trazer à tona dentro desses discursos sociológicos que a gente caminha no dia a dia. Uma coisa que eu vejo é nenhuma mulher engravida sozinha. Nenhuma mulher aborta sozinha. Né? Quer dizer, tá bom, nenhuma é meio forte, né? Mas tem umas assim que fala produção independente até chegar o primeiro boleto da escola. Aí chegou o boleto da escola, vira pensão alimentícia. É batata. Mas assim, a maior parte das mulheres que engravidam com a consciência do cara que está ali. A maior parte das mulheres que abortam muitas vezes, não só com a consciência, mas por pressão daquele que deveria ser o seu parceiro. É óbvio que tem gente que, olha que coisa, não cabe ao homem determinar se a mulher
deve ou não permanecer grávida. Só cabe ao homem apoiar a decisão da mulher de ter filhos ou abortar. Vocês vão encontrar gente que vai defender isso. Para mim, o dia que tirarem a pensão alimentícia do homem, pode defender isso. O dia que o homem não tiver responsabilidade pós-gravidez, o dia que falar assim, ó, a mulher sustente seu filho sem recorrer a um homem, a mulher tem todo o direito de querer manter uma gravidez ou acabar com a gravidez sem consultar o seu parceiro. Porque até agora não se faz filho sozinho. Rapidinho, gente. Marilda. Duas pontuações. A primeira, quando nós vocalizamos que a gente defende a vida, a gente também está defendendo a próxima oportunidade daquele que a não defende de nascer. Seja ele homem ou mulher. Né? Então a gente vocaliza a certeza do devir lá na frente. E a segunda coisa que eu gostaria de pontuar é que o seguinte, que eu acho interessante trazer para a discussão, e que a gente não falou ainda, é como fica essa mulher, não apenas aqui, porque há relatos que as mulheres sofrem grandes traumas submetendo essa questão, mas no âmbito espiritual, a lesão é gravíssima, tanto para aquele que a comete, mas também para aquele que naquele momento é a vítima. Graves processos de desobsessão, de obsessão, decorrem disso. Quantos de nós, né, no exercício da mediunidade, quando vamos receber aquela irmã que se furtou o exercício da maternidade, aqui não nos cabe dizer, né, fazer uma celeuma, né, mas o que ocorreu, a dor desse espírito no plano espiritual, porque a gente não está desmascarando o que as espera, que é dor, é sofrimento e é culpa. E a culpa aprisiona. Eu não quis nem entrar nessa situação, porque a minha ideia aqui é passar elementos que vocês possam refletir independente da religião e conversar com pessoas independente da religião. Isso aqui, você não precisa acreditar em nada. Isso aqui são dados da realidade. Mas o enfoque da situação espiritual, com certeza, cabe. Agora, se vocês quiserem acompanhar o enfoque da situação espiritual, quarta-feira que vem, lá no salão, eu vou dar uma palestra sobre o aborto segundo o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Então, é outro papo, é outra proposta, mas estão convidados. Douglas tinha levantado o braço. Jefferson, dois fatos que eu queria trazer aqui à tona. Primeiro, uma declaração esses últimos dias do presidente mais recente da França, Macron, falando que o grande problema da África era que as mulheres africanas se reproduziam na média de 7 a 8 crianças por mulher. E que isso jamais permitiria que se resolvessem os problemas sociais africanos. É uma declaração contundente que está gerando um burburinho enorme, né, em termos internacionais, pela imbecilidade da declaração em si, mas ao mesmo tempo muito elucidativa de como as elites dirigentes do planeta enxergam isso. Isso me lembrou o fato de que nos Estados Unidos, numa região da Geórgia, existem 3 famosas Guidestones Rocks. São as pedras guias da Era da Razão, com 10 mandamentos para a humanidade do futuro. Ninguém sabe quem encomendou esses monumentos de granito, são gigantescos, né? E não é teoria da conspiração, eles existem lá e eles têm 10 objetivos para a humanidade. O primeiro objetivo é a redução da população mundial para menos de 500 milhões de pessoas, porque entende-se que isso seria um número de pessoas razoável para habitar no planeta. Isso remete a esses controles populacionais instigados por essas fundações. O Bill Gates, numa palestra, naquele circuito TED de palestras públicas, ele já falou da possibilidade da ciência, em pouco tempo, estar desenvolvendo uma vacina que esterilize em massa populações pobres de regiões diversas do planeta, para que se acabe com a pobreza desse planeta. Mas ninguém fala da mudança econômico-social e, sobretudo, de cultura, de visão de mundo, de cosmovisão, onde se tire que o problema da pobreza está no excesso da população. O Brasil não tem excesso de população, a China não tem excesso de população. Se nós pegarmos o território fértil da China, poderia ter muito mais os 1 milhão e mais de 300 milhões de chineses que tem lá. Ou na Índia, igualmente, ou no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos.
Agora, sabe-se, por exemplo, no que diz respeito ao problema da fome. Bom, em primeiro lugar, não falta comida para alimentar os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Mas as políticas socioeconômicas, sejam de direita, sejam de esquerda, seja de qualquer espectro governamental, sociopolítico, não permitem que essas mais de 7 bilhões de pessoas sejam alimentadas. Em contrapartida, nós temos investimentos maciços em guerras, maciços em entretenimento, maciços em tecnologias que são consideradas úteis para alguns porque são de entretenimento ou para o uso da guerra, que é a chamada indústria bicéfala, que é produzida com objetivos de guerra, mas para depois ser vendida para a população civil como artigos de luxo, como o celular e vai por aí afora. Então, a minha reflexão aqui, não é uma pergunta, é uma reflexão, é para que nós paremos para pensar no que a doutrina espírita fala a esse respeito. Emmanuel fala que são mais de 20 bilhões de espíritos no orbe planetário. Está na obra O Roteiro, de Emmanuel. São mais de 20 bilhões de espíritos no orbe planetário, dos quais pouco mais de 7 bilhões estão encarnados. E que a Terra tem condições plenas, o planeta na crosta, no aspecto físico, de albergar esses 20 bilhões se eles estivessem encarnados. Então o problema não está na superpopulação. O controle populacional, assim como a realização de aborto, assim como a realização de diversas outras coisas, são, na verdade, a fuga fácil do problema para que nós não resolvamos o problema das formas que são consideradas mais difíceis e dispendiosas, porque envolvem de tirar dinheiro de áreas que são consideradas úteis como a guerra, inúmeras inúteis, para essas que são consideradas como indesejadas, como, por exemplo, alimentar pessoas, educá-las, promover uma estrutura sociocultural que seja digna para todos os povos e assim por diante. Eu insisto, não um discurso de esquerda nem de direita, isso é um fato frente a esses outros fatos que foram trazidos hoje por você. A gente tem que pensar soluções diferentes. Então, por que matar uma criança para poder se livrar da gravidez indesejada? Será que nós não teríamos outras soluções? Até o final do século XIX e do século XX, a Igreja Católica, por exemplo, tinha a famosa roda dos enjeitados. A pessoa que não quisesse criar aquela criança, dava. E essa criança, em tese, seria protegida, em tese. A gente sabe que não foi isso que ocorreu. Seria protegida, seria cuidada e se tentaria arranjar uma família para ela. Será que nós não estaríamos tentando resolver o problema através da indústria do aborto e de outras, colocando a peneira para tapar o sol, ao invés de atacar o problema diretamente? São pontuações. Eu só fico pensando 20 bilhões com esse trânsito que a gente já tem. Com o transporte público que a gente já tem. Tomara realmente que as pessoas não reencarnem tão cedo. Marquinhos, você queria pontuar? Esse que a Marilda colocou, o outro é o seguinte. Na vez que você apresentou isso no passado, a gente ficou assim, a gente vê tudo isso, fica indignado, toca a gente, mas assim, o que a gente poderia fazer de efetivo com isso? Aí eu tive a ideia da gente sentar e pensar nisso. O que a gente pode fazer nisso? Porque é uma coisa muito interessante, esse ponto que a Maria tocou, que eu ia colocar também, eu já vi muitas pessoas que não são espíritas já falarem assim, eu tenho vontade de matar, mas eu não me mato porque eu li aquele livro, A Memória de um Suicida. Ouvi contar da Memória de um Suicida. Uma pessoa que não é espírita, ela ouviu dizer, quer dizer, se dizem que é assim, eu não vou correr o risco de lá dele se é. Então eu não vou. Será que se a gente trouxesse esses fatos, de repente uma publicação, de repente uma coisa assim, para a pessoa até parar e pensar? Por exemplo, esse fato que você falou do sofrimento da abortar aos 3 meses. Tem um vídeo de uma criança na palma da mão da mulher se mexendo. Então, assim, de repente isso tornava assim, mostrar para as pessoas mesmo assim, ir lá na ferida, para mostrar para as pessoas, porque, olha, você está fazendo um negócio, você acha que é só isso que vai acontecer? Veja como que acontece. O que existe dentro de você na realidade não é uma bolota, já é um ser. E em que momento que ele começou a se ligar? Quer dizer, você quando começou a se ligar ao seu corpo, aos seus pais se ligar a você, a partir do momento que eles tiveram a concepção ali,
Naquele momento já começou, você já estava ligado. Então, assim, essa mostrar para as pessoas o que efetivamente é, até para botar uma dúvida na cabeça delas. Você vai fazer isso? Não existe isso. Porque se tem pessoas que não são espíritas, não se matam, fala assim claramente, eu não tive coragem de matar porque me falaram, eu não li, mas me falaram que o negócio do outro lado é feio. Eu não acredito, mas eu não vou matar. Você sabe, Marcos, que eu pensei bastante sobre isso para esse seminário, e primeira coisa que eu considero, a gente tem que fazer primeiro o dever de casa. O dever de casa é dentro da casa espírita. Se nós, dentro da casa espírita, começarmos a ficar cheio de pudores para falar de aborto, falar do estrago que isso é, se a gente começar a ficar, não querer incomodar um, não querer incomodar o outro, então, gente, se a gente não está fazendo aqui, não vai ser no Congresso Nacional que a gente vai fazer. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu sou espírita 24 horas por dia. Eu não sou espírita quando eu chego na comunhão. Aí eu pego o crachazinho assim, ó, espírita, aí agora eu entrego para a Iara, pronto, deixei de ser espírita. Oba, né? Ia ser muito bom, mas não é assim que rola. Então, essas pontuações, essas defesas que eu faço em qualquer ambiente, sem problema de consciência. Porque as pessoas que defendem o contrário, elas defendem em qualquer ambiente. São pessoas militantes. Elas não param. Então, eu sou espírita militante. Eu não paro. Para mim, a primeira coisa para resolver é em casa. Eu, por exemplo, quando fiz curso de palestrante, o colega que deu o curso, ele disse assim, olha, fujam de assuntos polêmicos, por exemplo, como homossexualidade e aborto. Não, você não pode fugir de assunto polêmico. Eu não estou aqui para ganhar prêmio por simpatia. Eu até converso muito com o Douglas a respeito disso. Eu vejo muito o caráter pastoral do dirigente espírita. Né? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se você não estiver disposto a isso, é bom você repensar seu papel aqui na frente. O seu papel aqui é pastoral. Você não pode se intimidar porque, mas veja, a gente vai falar isso, mas e as mulheres que fizeram aborto? As mulheres que fizeram aborto, elas têm que entender que elas cometeram um crime, não são as únicas pessoas, que o cara que está com ela, o médico, está todo mundo no mesmo grupo, e que, se está viva, existe a possibilidade de reverter essa situação como qualquer outra situação. Qualquer tipo de atitude errada, a gente tem a oportunidade de reverter. Agora, eu não vou evitar de falar isso dentro de uma casa espírita, porque a cada 10 mulheres, por estatística, 4 já fizeram aborto. Por estatística. Ok, mas eu vou ter que falar para essas 4, mas tem que falar para as outras 6. Não posso falar só para as 4 que cometeram, dizendo, olha, aborto não é tão ruim, não é isso que você está pensando. Não, é ruim. A gente só consegue arrumar uma situação quando a gente faz o diagnóstico dela. Se a gente mascara o problema, a gente vai mascarar a solução, não vai encontrar a solução. Se não está disposto a fazer o dever de casa, gente, fez o dever de casa, assumiu a sua postura como espírita dentro do centro espírita, agora vamos ver fora. Você tem os teus congressistas aqui de Brasília. Acompanhe o que eles estão fazendo. Tem eles na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Direitos Humanos. Acompanha. E cobra. E cobra. É uma democracia. Cobra. Nós somos maioria. Pró-vida é maioria. Val. Jefferson, não é uma pergunta, é só para reflexão. Trazendo aí a obra do Kardec na codificação, o Livro dos Espíritos traz que a única forma que realmente a doutrina espírita aceita, né, no aborto é quando a vida da mãe está em risco. Aí, nesse caso, opte pela vida que está em curso, porque a que está vindo vai ter oportunidade de vir novamente. Então, você só trazer isso aí para a obra da codificação, que é realmente uma questão. Do ponto de vista espírita, você não pode... aí nós vamos entrar na questão da religiosidade espírita,
que a gente tem que entender isso, é própria para quem é espírita como nós, não é apropriada para quem não é. Na religiosidade espírita, o que acontece? Aquela mãe tem um vínculo com aquela criança, porque é interessante, né? A mulher que foi estuprada, a gente acha assim, Deus estava vendo televisão, aí Deus levantou, foi na geladeira pegar a cervejinha dele. Quando Deus sentou de novo no sofá, a fulana foi estuprada. É como se Deus não acompanhasse o que está acontecendo. Como se as coisas acontecessem à revelia da vontade divina. Se acontecer um fato, e seja estupro, seja qualquer outro fato da vida, quantos filhos se despedem dos pais para ir para uma festa e não voltam? Morre de acidente de carro. Quantas pessoas são atingidas por bala perdida? São fatos da vida, acontecem. Né? Mas acontecem dentro de uma dinâmica de ação e reação. Então a mulher que é vítima de estupro, do ponto de vista religioso, aquilo ali não acontece sem Deus olhar e permitir. Por que ele permite? Porque tem algo a ser aprendido com aquela situação, porque é uma situação extremamente dolorosa. Via de regra, é a questão de você entender pelo processo de empatia. Você só entende quando você passa por aquilo que você fez. Aquela criança está vinculada àquela mãe. Quando a mãe resolve abortar, ela está abortando um espírito que está vinculado com ela num processo de resgate. Mas isso só serve para nós espíritas. Não serve para a pessoa fora. Pô, mas é uma situação dolorosíssima. Sim. Eu não vou conseguir olhar na cara daquela criança. Não olha. Entrega para doação. Você não vai matar a criança? Porque o que a gente está falando de aborto as pessoas são interessantes. A interrupção da gravidez. Não existe interrupção da gravidez. Sabe, não existe até aquela pausa assim. Você aperta, estou grávida. Aí solta, opa, voltou. Parou, voltou. Não existe isso. O que existe é a interrupção da gravidez, é matar uma criança. Ponto. Qualquer coisa que você pensar, você está matando a criança. A questão é, eu vou me comprometer nisso? Pois não, você tinha uma dúvida? Se o interesse de caso do aborto econômico, financeiro, em relação à clínica, que é um cliente com eles, ou se essas partes que se separam com a operação, se isso também realmente tem um valor econômico grande. Tem um valor econômico enorme. Isso aí eles vendem a preço de ouro para os laboratórios. Inclusive é utilizado em pesquisa de célula-tronco. Então o pedaço de criança, gente, vale mais do que nuggets. Quer dizer, é muita grana. E eles tratam o pedaço de criança como se fosse um nuggets. Para quem não sabe, nuggets é aquela coisa gostosinha empanada que a gente põe no micro-ondas. Mais alguma pergunta? Amanhã nós voltaremos ao tema. E amanhã é um assunto tranquilo, sossegado, é movimento feminista e aborto. Tranquilaço, zen. Eu, fascista, heteronormativo, patriarcal, não passarão, branco, de olhinho azul, vou falar sobre movimento feminista e aborto. E espero não sofrer preconceito, porque eu sou homem. Mas é estudo. Agora, se tiver piquete, beleza. Eu peço a ajuda de vocês para fazer um cordão humano. Tá bom? Não, pois é, também é bom explicar. Por gentileza, não esqueçam de devolver o crachá. Estão todos convidados para amanhã. Se puderem colaborar com o lanche, a gente agradece. Uma boa noite a todos.